porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Graças a Deus, graça e paz, queridos. O nosso Jesus, Ele vive, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite, direto do Facebook, do Instagram da nossa igreja, Instagram da JNI, para transmitir uma mensagem de Deus para a sua vida. Eu creio em nome de Jesus que nesta noite o Senhor tem grandes coisas a realizar no nosso meio. Eu peço a você que você abra realmente a porta do teu coração. E assim como nós acabamos de ouvir nesse louvor, que nós possamos declarar que Ele vive, o Senhor ressuscitou, Ele está vivo, Ele venceu, Ele pagou um preço a qual nós não poderíamos pagar. Ele pagou na cruz do Calvário.
E hoje é um dia de celebração. Hoje é um dia onde nós, com o nosso coração alegre, nós chegamos na presença de Deus, independente da situação que seca que está ao nosso redor. Eu sei que o Senhor é poderoso nesta noite para ministrar uma palavra do céu ao nosso coração em nome de Jesus. Por isso eu gostaria de convidar você nesta noite que abrisse a sua palavra e, em nome de Jesus, realmente também abrisse o seu coração. Nós vamos trabalhar nesta noite um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, e a gente vai estar lendo a partir do versículo 45. É um texto um pouco longo, mas um texto riquíssimo, a qual eu creio que, em nome de Jesus, Deus ele vai ministrar o nosso coração para a honra e glória do teu nome. Eu quero dizer para você que esse período a qual nós estamos distante, nenhum momento o Senhor saiu de perto de nós. Ele está realmente nos guardando, nos confortando. E a presença de Deus realmente é aquilo a qual vem nos sustentar a cada dia. Num dia tão especial como esse, onde nós celebramos a ressurreição de Cristo, que Deus, em nome de Jesus, ele possa nesta noite, através da sua vida, realmente que você possa buscar e que Deus possa ministrar. Nesse momento eu te convido para deixar todas as suas preocupações, para deixar os seus problemas de lado e realmente nesse momento que você possa se concentrar naquilo que o Senhor vai falar ao teu coração em nome de Jesus. Tem sido um período muito desafiador para nós. Para você ter ideia, nesse período a qual a gente está transmitindo o nosso culto pelas redes sociais, eu já preguei no gabinete, preguei na igreja, no púlpito, com a igreja vazia, e agora a gente viu que o melhor local onde o som sai mais assim, que dá para ouvir de uma forma melhor, é dentro aqui do nosso aquário da bateria. Você está vendo atrás de mim, é porque a gente está dentro da onde ficava a bateria. E em nome de Jesus, eu creio que o Senhor realmente, independente da gente estar atrás do púlpito, da gente, aonde a gente estiver, Deus nesta noite vai falar ao teu coração. Amém? Se você abriu a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 27, nós vamos estar lendo a partir do versículo 45, que diz assim: Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram: esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que havia morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Cristo, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo o que havia acontecido e disseram: este homem, se referindo a Jesus, era verdadeiramente o Filho de Deus. Muitas mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus para servi-lo olhavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, José, um homem rico de Arimateia, que tinha se tornado seguidor de Jesus, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que lhe entregassem o corpo. José tomou o corpo e o envolveu num lençol limpo, feito de linho, e o colocou num túmulo novo de sua propriedade, escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente ao túmulo. No dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que quando ainda vivia aquele mentiroso, ele se referindo a Jesus, disse: depois de 3 dias ressuscitarei.
Por isso pedimos que lacre ou cele, em algumas versões, o túmulo, até que o terceiro dia. Isso impedirá que seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. Se isso acontecer, estaremos em pior situação que antes. Pilatos então respondeu: levem soldados, guardem o túmulo como acharem melhor. Então eles lacraram ou selaram o túmulo e puseram guardas para protegê-lo. Agora no capítulo 28, versículo 1. Depois do sábado, do primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo de Jesus. De repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo. Disse ele: sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. Glória a Deus. Como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e, assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galileia, lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados: vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite, enquanto dormíamos, e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos, para que não se compliquem. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus, que continuam a contá-la até hoje. Versículo 16, já estamos terminando. Então, os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecer a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia! Glória a Deus. Vamos orar, queridos? Pedir nesta noite que o Senhor nos direcione e fale aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pela leitura da palavra do Senhor, leitura essa que já nos sustenta, já nos enche de alegria, porque nós vemos através da leitura que um dia o Senhor na cruz do Calvário, o Senhor levou, Senhor, tudo aquilo que nos condenava, o Senhor pagou um preço e o Senhor ressuscitou. Nesta noite nós não estamos falando de um Deus morto, mas nós estamos falando de um Deus que vive para todo sempre. Aleluia! E nesta noite, em nome de Jesus, ó Pai, da mesma forma que eu creio que o Senhor vai envolver esse ambiente onde eu estou com a tua presença, que o Senhor possa visitar cada lar, que o Senhor possa visitar cada família, cada pessoa, e que em nome de Jesus, nesta noite, nós possamos
possamos realmente, Pai, a cada dia declarar que o Senhor é Senhor da nossa vida. Nesta noite, fortalece, Pai, a nossa fé. Nesta noite, em nome de Jesus, ó Pai, nos faz ter confiança que o Senhor está cuidando de nós. Nesta noite, só o Senhor tem poder, nesta noite, para acalmar, tranquilizar, e aonde há medo, que nesta noite o Senhor coloque esperança no nosso coração. Fica à vontade, Pai, nos direciona, porque eu quero ser nesta noite um instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bom nesta noite realmente pregar a palavra do Senhor. Ela nos fortalece, ela nos renova e ela tem o poder realmente, aonde há o caos, de entrar realmente com a provisão e a certeza que nós vamos passar por lutas e aflições, mas o Senhor, em cada momento, Ele está conosco em nome de Jesus. Queridos, nesta noite, ao momento que eu preparava essa mensagem, eu achei interessante também começar do momento da morte de Jesus. Eu entendo que o valor da ressurreição de Jesus, ela pode ser compreendida a partir do momento que eu entendo também o ato da crucificação de Jesus na cruz do Calvário. Se a gente for estudar a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21, vai dizer que Jesus veio para salvar os homens dos seus pecados. Se a gente for também em Romanos, capítulo 4, versículo 25, vai dizer que ele ressuscitou para a nossa justificação. E esses são os dois grandes motivos para a nossa celebração. A morte de Jesus na cruz, ela nos trouxe salvação, porque o preço a qual eu e você não éramos capazes de pagar, Jesus pagou na cruz por nós. E o fato de Jesus ele ter ressuscitado, isso traz transformação. E quando você pode me perguntar, mas nos transforma do quê? Nos transforma de culpados, aquilo que nós estávamos sentenciados à morte, ele nos transforma de culpados agora a inocentes. Eu queria, nesse momento, ler um artigo para você, para que você possa refletir o que foi realmente a morte de Jesus na cruz. Eu lembro, num determinado momento, eu estava numa igreja em Hortolândia e nós usávamos aquele filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Nas praças a gente estendia um telão e transmitia aquele filme e as pessoas iam chegando, e é um filme que mostra, eu acredito, mais próximo da realidade do sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. E ali as pessoas chegavam na praça, assistiam o filme, depois que o filme terminava, a gente, por uns 15, 20 minutos, a gente pregava uma mensagem de arrependimento. Foi um período onde a gente colheu muitos frutos, as pessoas viam a realidade da morte de Jesus na cruz, transmitida através do filme, e isso talvez elas não entendiam, e aquela palavra, depois que a gente usava, as pessoas, elas entregavam a sua vida para Jesus. Eu peguei um artigo e eu queria ler para você, para que a gente possa entender um pouquinho a dor, o que foi o sofrimento de Jesus na cruz. O artigo é assim: a crucificação, ela causava uma morte lenta e agonizante. O peso do corpo suspenso na cruz tornava a respiração difícil e dolorosa. Os esforços involuntários das pernas para aliviar a pressão aumentavam enormemente o sofrimento dos pés. Ali, para a gente entender, quando a pessoa ela era pregada na cruz, o corpo dela pendia-se para frente, e a ideia ali era realmente uma morte lenta, uma morte que traria muito sofrimento, e o fato deles pregarem ali o condenado na cruz, para o corpo dele ficar penso para frente, é porque daí ele teria que se levantar para buscar a respiração, porque quando o corpo dele estava caído era difícil a respiração, e nesse momento que ele se levantava, exercia uma grande dor sobre os pés, porque os pés também estavam pregados, e ele tinha que forçar o pé para levantar, para assim ele conseguir respirar.
No processo da crucificação, os braços eles eram estendidos, mas não tensos. O que eu acabei de dizer agora, eles pregavam os braços ali de quem estava sendo condenado de uma forma que proporcionaria o corpo realmente cair para frente, porque a intenção era fazer a pessoa sofrer muito. Eram fincados pregos de 12 a 18 centímetros na palma da mão, entre a rádio e os metacarpianos, locais esses que conseguiam sustentar o peso do corpo. No caso de Jesus, a gente entende que foi na mão, foi bem no centro aqui da mão. A gente vê no Evangelho de João, quando Tomé ele chega, Jesus mostra a mão. Então eu acredito que foi na palma da mão de Jesus. Alguns historiadores vão dizer também que há a possibilidade dele ter sido cravado no pulso, mas os pregos eram coisas terríveis, que eles tinham o tamanho de 12 a 18 centímetros. Eram os pregos que eram usados na crucificação. Eram fincados uma vez com o prego nas mãos fincados na madeira, a parte horizontal da cruz era erguida e encaixada na parte vertical. É interessante a gente saber também que a cruz não era um objeto único, ela era composta de duas partes. Tinha a parte que compunha aquilo que era vertical e aquilo que era horizontal. Primeiro, no processo de crucificação, a pessoa estendida no chão, ela era colocada sobre a parte horizontal, ela era pregada, e depois que ela fosse pregada, as suas mãos, ali os guardas ali romanos colocavam, encaixavam sobre a parte que ia ficar na posição vertical. Em seguida, colocavam o pé esquerdo sobre o direito e, deixando-os totalmente estendido, atravessavam o prego, cravando na madeira. Então, a ideia, eles juntavam os pés de uma forma muito encostada, encostava na madeira e com o prego que eu já mencionei aqui, que tinha entre 12 e 18 centímetros, eles atravessavam o pé daquele que estava sendo condenado, travando na madeira. E com os joelhos flexionados, o crucificado estava, a crucificação estava completa. A ideia também era deixar os joelhos flexionados, justamente para que ele caísse para frente e isso viesse a dificultar a sua respiração. Após o processo da crucificação estar terminada, já havia o buraco pronto, eles levantavam a cruz, enfiavam no buraco e ali eles aguardavam a morte de quem estava sendo condenado. No caso de Jesus também, a gente deve lembrar que Jesus, provavelmente, as suas costas estavam totalmente machucadas. Ele tinha sido chicoteado, ele tinha sido torturado, ele tinha sido muito ali, realmente, levado à exaustão física. Então, imagina na hora que Jesus ele levantava para respirar, suas costas batiam na madeira, e eu imagino que isso também lhe causava muita dor. A morte, ela ocorria por várias formas, mas as duas mais comuns eram a parada cardíaca e a asfixia por exaustão, pois a cabeça pendida sobre o peito dificultava a respiração. Muitas vezes, a forma mais comum era realmente por problema de respiração. A pessoa não conseguia respirar, chegava um momento que ela não tinha mais força para se levantar e ela se rendia e ali ela morria. Mas fato esse que nós não podemos levar em conta somente a dor física que Jesus ele teve. Não é somente isso. O que pesou também sobre os ombros de Jesus foram os nossos pecados. Não tem somente a parte natural, que é a parte física, mas tem a parte espiritual. Sobre os ombros de Jesus também pesava não somente o meu e o seu pecado, mas o pecado de toda a humanidade. O profeta Isaías, no seu livro, capítulo 53, versículo 5, ele diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele era o sacrifício, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele não somente ele venceu o pecado, ele pagou um preço que eu e você não poderíamos pagar. Mas Jesus Cristo, ele também vence a morte. Não foi a morte que venceu Jesus, mas Jesus, ele se entregou por amor a mim e a você. Jesus, ele nos ama. Nesta noite eu quero trabalhar com você algumas coisas. As duas primeiras coisas que eu quero trabalhar com você nesta noite são impossibilidades que somente através da morte e ressurreição de Jesus se tornaram possíveis para mim
e para você. Se a gente pegar o texto que a gente leu no versículo 50 do capítulo 27, vai estar escrito assim: Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Aqui o evangelista Mateus ele vai sinalizar o momento que Jesus ele entrega o seu espírito. Eu gosto quando o evangelista João, no Evangelho de João, ele descreve também esse momento, e ele descreve quando Jesus dá realmente um brado, um grito muito alto, e ele diz: está consumado. Duas palavras, está consumado. Mas se a gente for pegar no original, no grego, a palavra está consumada significa tetelestai. Tetelestai significa preço pago, dívida paga. Aquilo que realmente nos condenava, Jesus ele pagou na cruz do Calvário. E somente Jesus era capaz de pagar esse preço, a qual nos condenava. Se a gente pegar em Romanos, vai dizer que todos pecaram. Não havia ninguém que seria capaz de pagar esse preço. Mas Jesus, desde o momento que ele veio, no momento que ele foi concebido pela Virgem Maria, até ali, o Espírito Santo é quem realmente ele vai e ele gera essa obra maravilhosa no ventre de Maria. E Jesus, ele é tremendo, porque Jesus, na sua vida, ele vive uma vida de santidade. Jesus, ele mostra para mim e para você, realmente, que é possível viver uma vida de santidade. E não havia ninguém que seria capaz de pagar esse preço. Mas Jesus, sendo Deus, ele se faz homem. Nós estávamos falando realmente das coisas que eram impossíveis para nós. E que Jesus, ele fez possível na cruz do Calvário. Nós falamos aqui da obra que Jesus fez no momento que ele entrega a sua vida, no momento que ele diz está consumado. A dívida a qual nos cobrava, aquilo que nos condenava, Jesus ele paga isso na cruz do Calvário. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, vai dizer assim: pois o salário do pecado é a morte, todos nós estávamos condenados. Se há a vida eterna, aquilo que nós pregamos e nós chamamos de vida eterna, que é o dia que nós vamos estar para todo sempre com Deus, nós temos que entender também que há a morte eterna. Aquele que entrega a sua vida para Jesus, aquele que vive conforme a palavra nos orienta, ele vai desfrutar da vida eterna. Mas aquele que vira as costas para Jesus, aquele que não acredita na palavra, aquele que vive uma vida carnal, uma vida de pecado, infelizmente, ele está fardado à morte eterna. Mas o mesmo texto de Romanos, capítulo 6, versículo 23, ele vai dizer assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. É um dom, é uma dádiva, é algo que o Senhor nos deu. O que ele tem para nós não é a morte eterna, mas é a vida eterna através de Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 8 e 9 vai dizer assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Quando ele fala que Deus prova o seu amor, eu quero dizer para você, talvez nesta noite, você esteja sozinho, você esteja se sentindo uma pessoa que não é amada. Deus, ele te ama. Deus, ele provou o amor dele pela nossa vida, através da vida de Jesus Cristo. E ele diz assim: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O sangue de Jesus nos justificou. O fato de nós sermos justificados significa que se antes nós não poderíamos nos apresentar diante de Deus, agora sendo justificados pelo sangue de Jesus, isso nos torna justos perante de Deus. Aquilo que era impossível para mim e para você, o preço que eu e você nós não podíamos pagar, Jesus ele pagou na cruz do Calvário. O pecado a qual nos condenava, a qual nos levava à morte eterna, Jesus ele pagou esse preço por mim e por você. E através de Jesus nós temos a oportunidade realmente
realmente declarar que um dia nós vamos estar no céu. Se, em primeiro lugar, Jesus ele paga esse preço. Em segundo lugar, que nós podemos dizer que era algo impossível para mim e para você. Jesus agora, ele dá a possibilidade de eu e você, nós chegarmos na presença de Deus. No versículo 51, na primeira parte, ele vai dizer assim: naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima a baixo. O véu do templo, ele era uma cortina que separava o santo dos santos do restante do santuário. Para que você possa entender melhor, o santuário havia lugares. E havia um lugar no santuário que se chamava Santo dos Santos, a qual esse lugar ele era separado por uma cortina, por um véu. Se você for pegar no Velho Testamento, você vai ver que o sumo sacerdote, somente uma vez por ano, no dia da expiação, ele entrava nesse lugar onde havia a Arca da Aliança. E ali ele oferecia um holocausto para que Deus perdoasse não somente o pecado da sua família, o seu pecado, o pecado da sua família, mas o pecado de toda a nação de Israel. Ali dentro disso, a gente estudando as escrituras diz que o sumo sacerdote, ele entrava com uma corda amarrada no seu tornozelo, porque se ele não tivesse se consagrado, se ele não tivesse realmente se preparado para aquele dia, se ele entrasse ali com a sua vida de qualquer jeito, diz que a santidade de Deus o matava, e as pessoas não poderiam entrar lá para tirar o corpo, daí as pessoas puxavam por essa corda que estava amarrada no tornozelo do sumo sacerdote. O que eu quero dizer para você é que esse véu ele simbolizava a impossibilidade do homem se aproximar de Deus. A morte de Jesus foi o sacrifício no altar celestial, a qual abriu caminho para mim e para você chegarmos a Deus. O céu agora tinha sido aberto através do sacerdócio de Cristo, o que antes era impossível. No momento que Jesus ele entrega a sua vida na cruz do Calvário, diz que o véu ele se rasga de cima embaixo. Hoje nós não precisamos de ninguém que vai apresentar alguma coisa diante de Deus por nós, mas o próprio Jesus ele faz isso. Hoje nós podemos, aonde nós estivermos, nós podemos dobrar o nosso joelho, clamar ao Senhor, e o Senhor vai ouvir o nosso clamor. Querido, nesta noite, não importa onde você esteja, nós estamos passando por um momento onde as portas da igreja estão fechadas, mas Deus, da mesma forma onde você está, eu quero dizer para você que Ele ouve o seu clamor, Ele ouve a sua oração. Por isso, nesta noite, creia que o Senhor, aonde você estiver, o Senhor está com você. O véu, ele foi rasgado. O pecado foi pago. Coisas que nos impossibilitava de entender que um dia nós íamos estar com Deus. Aquilo que nos condenava, Jesus pagou na cruz do Calvário. Aquilo que nos separava foi rasgado de cima embaixo. E por isso, nesta noite, o que eu desejo no meu coração é que essa palavra ela venha incendiar o teu coração, para que você, em nome de Jesus, você possa se despertar realmente, para, em nome de Jesus, você testemunhar, você falar desse Jesus que realmente ele salva, ele restaura, que ele nos ama em nome do Senhor. Se a gente pegar no versículo 51, na segunda parte, vai dizer assim: a terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Cristo e entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. Queridos, quando fala a palavra do Senhor aqui, fala que muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Nós não sabemos quem eram essas pessoas. A palavra ela não vai dizer quem eram essas pessoas. Não vai dizer se essas pessoas elas morreram ou se elas logo depois elas foram arrebatadas. É algo que aparece na palavra do Senhor e é algo muito rápido, porque depois a gente não vê em nenhum momento falando quem que eram esses santos que ressuscitaram. Eu creio no poder da palavra do Senhor de duas formas. Eu creio que ela tem o poder de falar de uma forma natural.
Eu creio que quando a gente começa a ler a palavra do Senhor, começa a meditar, a gente vai ver coisas que a nossa leitura nos permite, através de uma forma natural, entender o que aconteceu. Mas eu entendo também que a palavra de Deus, ela ministra ao nosso coração de uma forma espiritual. Tem coisas que eu gosto de falar, que até uma vírgula na palavra de Deus, ela fala ao nosso coração. E quando eu preparava a mensagem, eu falei, Senhor, o que o Senhor tem nesse versículo, a qual eu posso ministrar o coração da sua igreja? Porque aqui está falando de santos, pessoas que ressuscitaram naquele dia que o Senhor ressuscitou. E elas saíram e foram para a cidade de Jerusalém testemunhar. Fala desses santos, o que o Senhor quer ministrar no nosso coração? Queridos, eu quero dizer para você que hoje no Brasil há um grande número de pessoas que se desviaram dos caminhos do Senhor Jesus. Hoje as pessoas elas chegam até a chamar a igreja de rodoviária, porque da mesma forma que entra muitas pessoas dentro da igreja, também ao mesmo tempo saem muitas pessoas da igreja. É muito hoje, muito comum, se você fala de Jesus para alguém, e eu gosto às vezes de chegar em algum lugar, e eu gosto de dizer assim, principalmente na segunda-feira, para puxar papo, eu falo assim, e aí, como foi o culto ontem? E aí eu vou esperar uma resposta para ver como que eu vou decorrer o assunto. E muitas vezes a pessoa fala assim, eu não fui no culto ontem. Daí eu falo assim, mas você conhece o Senhor Jesus? E a pessoa fala assim, eu já fui na igreja, mas hoje eu não estou indo mais. Querido, há pessoas hoje que por motivos diversos, elas se afastaram do caminho do Senhor Jesus. Mas há pessoas hoje que já pregaram a palavra do Senhor. Há pessoas hoje que já foram líder de ministério. Há pessoas que já dobraram os seus joelhos nas madrugadas, intercedendo por pessoas. Há pessoas hoje que estão longe do caminho do Senhor Jesus, a qual elas já se entregaram na presença de Deus, para servir a Deus com uma excelência tão grande, talvez a qual eu e você ainda não alcançamos essa excelência, mas hoje, talvez por circunstâncias diversas, elas podem estar afastadas do caminho do Senhor Jesus. Mas nesta noite, o que eu quero dizer para você, que talvez nesta noite no Instagram, no Facebook, ou talvez eu te convido, no decorrer dessa semana, a compartilhar essa mensagem, para que uma pessoa ela possa ouvir, talvez que esteja afastada dos caminhos do Senhor Jesus, e ela ouça que é tempo dela ressuscitar. A palavra de Deus fala que muitos do povo santo que haviam morrido, eles ressuscitaram. Tem pessoas santas, pessoas com um chamado tremendo, a qual serviram a Deus com excelência, com propósito realmente espetacular, que foram exemplos para mim e para você. As pessoas que me ganharam para Jesus, elas hoje elas não estão realmente firmes no caminho do Senhor Jesus, mas quando elas falaram de Jesus para mim, eu via o olho delas brilharem, eu via o coração delas bater acelerado, porque elas não estavam falando de um Jesus morto, mas elas estavam falando de um Jesus que ressuscitou. Da mesma forma que Jesus hoje está ressuscitando, da mesma forma que nós estamos celebrando hoje a ressurreição de Jesus, que pessoas que estão afastadas do Senhor Jesus, santos de Deus, possam neste dia, através dessa palavra que está chegando ao teu coração, que você possa ressuscitar, e que em nome de Jesus, a palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O motivo que você caiu, às vezes levou muitas pessoas também a se afastar dos caminhos de Jesus, mas eu quero dizer para você, que se você se colocar na presença de Deus, Deus ele vai te colocar nas fileiras da frente do exército do céu, e em nome de Jesus as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É tempo em nome de Jesus de você ressuscitar, de você mostrar através do teu testemunho que Jesus é poderoso na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Querido, eu quero ler com você também o texto a seguir no versículo 54, que diz assim: o oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus, algumas versões vai estar que guardavam Jesus, ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo que havia acontecido, e disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Eu gosto na minha versão porque vai estar escrito que eles vigiavam.
Ali eles participavam de tudo o que estava acontecendo, eles viram o que aconteceu. Eles viram, diz que o terremoto e outras coisas a qual o texto não estende tanto o que aconteceu, leva ao ponto desses soldados romanos declararem que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Querido, eu creio que em nome de Jesus, nós estamos num momento realmente de crise, não só no nosso país, mas no mundo devido ao coronavírus, devido a essa situação, aonde as pessoas elas colocam as suas opiniões, aonde as pessoas elas colocam realmente a sua opinião, e muito dessa opinião é dentro daquilo que elas estão vivendo, dentro daquilo que elas estão vivendo no dia a dia. Então a gente é conflitado todos os dias por opiniões diferentes. Mas em nome de Jesus, neste momento, é o momento que deve se cumprir na minha e na sua vida, onde a palavra de Deus diz que nós devemos ser luz e sal desta terra. É momento onde nós devemos fazer a diferença. As pessoas estão nos vigiando, as pessoas estão nos olhando, as pessoas estão vendo de que forma que nós vamos reagir diante de tudo o que está acontecendo. Isso é fato. Muitas vezes as pessoas perguntam, Jefferson, o que você acha dessa situação? Pessoas que trabalham comigo, amigos, pessoas no Facebook que estudam comigo, e elas perguntam a minha opinião. Perguntam porque elas querem saber o que eu estou pensando, o que eu estou vendo diante de tudo isso. Nós estamos sendo vigiados e nós temos que entender que é o momento da gente fazer diferença. Eu gosto de uma história, não vou recordar quem contou essa história, mas é a história do livro. Aonde uma pessoa ela saía da sua casa todo domingo e ela convidava o seu vizinho para ir no culto com ela. O vizinho olhava para ela e falava assim, hoje eu não vou, pois eu estou lendo um livro. No próximo domingo, novamente, ele ia para a igreja e ele convidava esse vizinho. E o vizinho falava, hoje eu não vou, estou lendo um livro. E isso aconteceu por diversas vezes. Certa ocasião ele falou, hoje eu vou convidar pela última vez. Se ele não for, não tem jeito, eu fiz a minha parte, eu lavo as minhas mãos. E naquele dia ele convidou e a pessoa falou, hoje eu vou com você no culto. Ele ficou assim até espantado com aquilo, porque ele não imaginava que a pessoa ia aceitar o convite dele para ir no culto. E ele aguardou, a pessoa se arrumou, entrou no carro com ele, e ele ficou muito curioso em saber qual que era o livro a qual toda vez ele falava que estava lendo. E ele perguntou ali para o seu vizinho, caminhando-se, indo para o culto. Qual é o livro que toda vez eu perguntava para você que você falava que não dava para ir no culto porque você estava lendo esse livro? E o vizinho falou para ele, o livro era você. Eu estava vendo o seu testemunho, eu estava vendo como você se comportava, eu estava vendo as suas atitudes e eu vi realmente que você é um servo do Senhor. Eu vi realmente que você verdadeiramente é filho de Deus, que você serve ao Deus Altíssimo. As pessoas nesse momento de medo, de caos, de preocupações, as pessoas têm que ver na nossa vida que nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. É momento da gente ser luz, é momento da gente ser sal da terra, é momento da onde a causa, onde a preocupação, a gente tem uma palavra de conforto, uma palavra de segurança, mas que isso venha acontecer na nossa vida. No versículo 55 ele diz assim, muitas mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus para servi-lo, olhavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Eu quero dizer para você nesse momento, eu quero destacar uma frase aqui que diz que essas mulheres, elas olhavam de longe. Qual que é a distância que hoje você está de Jesus? Qual que é o relacionamento que você está tendo nesse momento onde há essa pandemia solta pelo mundo todo? Você está vendo Jesus de longe? Qual que é a distância que você está de Jesus? Eu me lembro numa situação, eu aconselhando um rapaz e ele falava de problemas que ele estava tendo nos seus relacionamentos, no seu trabalho. E eu falei para ele, as pessoas sabem lá no seu trabalho que você é crente? Porque elas convidavam ele para fazer algumas coisas e ele sempre recusava. E ele estava sendo taxado de uma pessoa, um mané, uma pessoa que não era legal. Eu falei, mas você já falou que você é crente?
E nós conversamos, e ali naquela conversa, uns dias atrás, eu voltei a falar com ele. E ele falou para mim que mudou muita coisa no seu trabalho. As pessoas passaram a respeitá-lo. As pessoas passaram a entender que quando ele diz não por algumas coisas que ele é convidado, ele está dizendo não, porque realmente ele ali está fazendo aquilo que um crente deve fazer, que é ser luz e sal da terra. Ele está fazendo a diferença. Se antes ele era o que nós chamamos muitas vezes de crente 007, ele se identificou. Se antes ele estava vendo Jesus de longe, agora ele se aproximou de Jesus. Ele contou que em algumas situações há a possibilidade, aonde que nas conversas ele até fala de Jesus. Nesse momento, as pessoas elas querem ver realmente quem é crente. As pessoas, nesse momento, elas têm que ver Jesus na nossa vida. Nesse momento, nós temos que ser aqueles que têm uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de amparo, uma palavra onde, através daquilo que a gente vem a falar, que seja um momento da oportunidade de você levar Jesus ao coração das pessoas. Mas isso só vai ser possível porque através do nosso relacionamento, através da nossa proximidade de Jesus. Se aproxima de Jesus nesta noite, se aproxima dele, entrega o teu coração. Hoje nós estamos vendo as pessoas com medo, frustradas, desamparadas realmente de uma palavra, desamparadas de fé, desamparadas realmente de uma esperança. E sabe por que as pessoas estão assim? Porque a vida delas estão baseadas, o que está no versículo 57 ao versículo 61. Vamos ler junto lá no Evangelho de Mateus, capítulo 27, do 57 ao 61, diz assim: ao entardecer, José, um homem rico de Arimateia, que tinha se tornado seguidor de Jesus, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que lhe entregassem o corpo. José tomou o corpo e o envolveu num lençol limpo, feito de linho, e o colocou no túmulo novo de sua propriedade, escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente ao túmulo. O que acontece hoje na vida das pessoas, para ter realmente esse medo, essa aflição? Porque elas acreditam que a morte é o fim. Eu nunca vi uma quantidade tão grande de gente que tem medo de morrer. Se você perguntar, pastor, você não tem medo de morrer? Medo, eu não tenho medo de morrer. Mas se você perguntar, você quer morrer? Também eu não quero morrer. Eu tenho 3 filhos hoje que eu estou vivendo um momento maravilhoso. Eu vejo eles crescer, a alegria. Eu tenho uma esposa linda, maravilhosa, que eu amo. Se você estiver vendo aí, Carol, eu te amo em nome de Jesus. Vai o recado aí, irmão. Benção, tem que plantar. Na oportunidade, planta realmente coisas boas. E em nome de Jesus você vai colher coisas boas. Mas se você me perguntar, você quer morrer? Não quero morrer. Mas eu também não tenho medo de morrer. Porque eu sei que Deus está no controle da minha vida. Eu sei que Deus está cuidando de mim. Aqui, para uma pessoa que acredita que não existe vida após a morte, que não existe céu, que não existe inferno, que não existe salvação, que não existe a Nova Jerusalém, que um dia nós não vamos estar com Jesus, mas uma pessoa que acredita que ao momento que ela morrer, tudo termina, a história terminaria aqui. Diz que José de Arimateia, ele vai a Pilatos, ele pede o corpo de Jesus, ele leva, ele coloca num sepulcro. E isso é o que acontece com uma pessoa que morre. A pessoa, ela morre, a gente vai e enterra. E as pessoas acreditam que ali é o fim, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que nesta noite, você venha crer nisso, que não é o fim. Deus, ele tem preparado um lugar maravilhoso para mim e para você. Então, realmente, que você possa viver cada dia da sua vida. Nesse momento, o que tem me fortalecido a passar por tudo isso é entender que Deus está no controle da minha vida, que Deus está cuidando de mim, está cuidando da minha família. Entender que eu devo viver um dia de cada vez. O que vai acontecer amanhã, querido, isso não vai me trazer preocupação. Isso não vai tirar o meu sono. Eu sempre fui uma pessoa extremamente assim ansiosa. E hoje,
Deus ele vem tratando isso na minha vida. E se você perguntar, mas acabou a ansiedade ela realmente tem acabado. E o que ocupou o lugar da ansiedade no meu coração é a expectativa. E se você perguntar, mas qual a diferença da ansiedade e da expectativa? A ansiedade, na hora que eu acordava à noite, eu não conseguia dormir. E eu via o dia amanhecendo, porque a ansiedade tirava a paz do meu coração. Mas a expectativa no Deus que eu sirvo, eu fico sempre aguardando o melhor da parte de Deus. E na hora que eu coloco a cabeça no travesseiro, Deus me faz descansar, Deus me faz repousar tranquilo. É isso que nós devemos acreditar. A morte física não é o final. Nós temos que entregar a nossa vida para Jesus, nós temos que viver com Jesus, nós temos que realmente a cada dia adorar o nome do Senhor Jesus, entendendo que Ele está preparando um lugar maravilhoso para mim e para você. Um dia nós vamos estar no céu. E lá não vai ter coronavírus, lá não vai ter nada, não vai ter preocupação, não vai ter dívida, não vai ter nada, porque a presença de Deus vai suprir todas as coisas em nome de Jesus. Versículo 62, querido, ele diz assim: no dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que quando ainda vivia, aquele mentiroso, eles estão se referindo aqui ao Senhor Jesus, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso pedimos que lacre o túmulo até o 3º dia. Isso impedirá que os seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. Se isso acontecer, estaremos em pior situação que antes. Pilatos respondeu: levem soldados e guardem o túmulo como acharem melhor. Então eles lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-lo. A frase que eu quero destacar nesses versículos a qual a gente leu é a frase que se encontra lá no finalzinho do versículo 63, que diz assim, que é onde Jesus já tinha declarado: depois de 3 dias ressuscitarei. Algo que Jesus já tinha declarado que iria acontecer, a qual eu acredito que os próprios discípulos que caminhavam com Jesus, eles não acreditaram. A gente vê no relato da palavra que quando Jesus ele vai à cruz do Calvário, ele é levado para o sepulcro, o apóstolo Pedro, ele diz assim: vou pescar. Jesus tinha chamado ele para ser pescadores de homens, ele volta à velha vida. A gente vê realmente que nem os discípulos acreditavam que Jesus ele ressuscitaria. Queridos, há algo que deve realmente alicerçar a nossa vida. Uma palavra com 2 letrinhas pequenas, que se chama fé. Nós devemos ter fé no nosso coração. Fé assim como nós estamos celebrando hoje, que há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Isso que faz o nosso coração se encher de alegria. O que faz realmente a gente viver novidade de vida é a fé que deve operar no nosso coração. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós devemos a cada dia, através da nossa fé, acreditar que o coronavírus vai passar. Acreditar que esse momento vai passar. Acreditar que muito em breve nós vamos estar novamente aqui na igreja. Acreditar que muito em breve, em nome de Jesus, nós vamos olhar para tudo isso e nós vamos tirar lições importantíssimas, a qual vai melhorar aquilo que eu venha fazer no momento que eu estou servindo a Deus. A forma de servir a Deus vai melhorar. Eu creio isso pela fé que Deus coloca no meu coração. 2 Coríntios 5,7 vai dizer assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Querido, eu quero dizer para você que a fé, ela não é algo palpável. A ciência não pode explicar a fé. Nesse momento, nós estamos vendo as pessoas dizendo tantas coisas, a qual elas esperam que a ciência consiga uma vacina, consiga realmente um remédio onde o coronavírus ele venha a ser curado, e eu creio que Deus pode usar os cientistas, os médicos para isso. Mas nesse momento, até que isso aconteça, a fé, ela deve fortalecer a nossa vida. A fé, realmente, ela deve nos levar a cada dia a continuar andando, assim como diz o texto, visto que andamos por fé e não pelo que vemos.
A fé, ela faz você ver aquilo que o nosso olho natural não enxerga. Isso é a fé operando na nossa vida. Ali também na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, vai dizer assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Nesse momento nós estamos passando por uma grande provação, não só nosso país, mas o mundo. Sabendo que a provação da vossa fé, e nesse momento também a nossa fé ela acaba sendo provada com tudo isso, mas uma vez confirmada, produz perseverança. Nós temos que perseverar no Senhor Jesus. Nós temos que perseverar que Ele está cuidando de nós. Nós temos que perseverar porque um dia Ele ressuscitou. Nós temos que perseverar porque a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Você tem um cuidado do céu na sua vida. Cuidado esse, que às vezes o nosso olho natural não enxerga, mas há um exército do céu cuidando de você, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40, ele vai dizer assim: não te disse eu, Jesus, dizendo aqui, se creres, verás a glória de Deus. Esse texto está inserido ali na ressurreição, na morte e ressurreição de Lázaro, aonde Jesus ele demora para chegar por alguns dias, e quando ele chega, Lázaro já havia morrido. E Jesus ele diz, tira a pedra. Tira a pedra. E as pessoas falam, mas Senhor, já faz 4 dias que Lázaro morreu, já deve estar fedendo. Jesus fala, tira a pedra. E quando eles tiram a pedra, Jesus diz, Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Queridos, se as pessoas não tivessem fé que Jesus poderia realmente, naquele momento, realizar o impossível, elas não tirariam a pedra. Talvez tem coisas na sua vida hoje que você deve tirar a pedra para você ver o impossível de Deus se realizar na sua vida em nome de Jesus. Tira a pedra. Creia realmente, creia, coloca realmente a confiança, persevera, acredita que Deus, Ele está no controle. Deus em nenhum momento Ele saiu do controle. Deus, Ele não perde o controle, Ele é poderoso. Tudo aquilo que está acontecendo, Deus em nome de Jesus, lá na frente, a gente vai ver Deus realmente fazendo maravilhas e a nossa vida, por tudo que aconteceu, vai ser impactada pelo poder de Deus em nome de Jesus. Fé esta que nos leva também, querido, a subir de nível no nosso relacionamento com Deus. Nós, desde o ano passado, nós estamos trabalhando com temas aqui na nossa igreja. O tema da nossa igreja, o ano passado, era profundidade em Deus. Nós trabalhamos com esse tema o ano passado, profundidade em Deus. E não só o nosso pastor Rafael, mas nós também usamos uma ilustração que o pastor Rafael trouxe, que era a ilustração de uma piscina. Ele falava que a piscina simbolizava a nossa vida. A piscina éramos nós. E dentro dessa piscina, a quantidade de água que tinha dentro dessa piscina simbolizava o nosso relacionamento com Deus. E aquilo que a gente perguntava sempre ao contar essa história, era se você teria coragem, dentro da quantidade de água, qual representava o seu relacionamento com Deus, se você tinha coragem de pular de cabeça nessa piscina. E isso era uma avaliação que a gente levava cada um a fazer, como estava o seu relacionamento com Deus. E aí o nosso grande desafio no ano de 2019 foi para que as pessoas elas aumentassem o nível de relacionamento com Deus, de profundidade com Deus. No capítulo 28, já entrando no capítulo 28, versículo 1, a gente vai ver que está escrito assim. Depois do sábado, no domingo, no caso, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo de Jesus. A ideia aqui é que essas mulheres, as 2 Marias, elas foram a Jesus. A ideia da pessoa que elas buscavam estava correta. Elas foram buscar a pessoa correta, elas foram buscar o Senhor Jesus. Mas o que estava errado aqui é o objetivo a qual elas foram. A ideia aqui, elas foram para embalsamá-lo, para colocar perfumes no seu corpo ali no túmulo. A ideia de buscar o Senhor Jesus estava correta, mas com o objetivo errado. Era necessário que essas mulheres elas subissem de nível. A palavra que eu vou dizer para você talvez venha te chocar.
Mas até então, naquele momento, elas conheceram um Jesus limitado. Nossa, pastor, mas o que é isso? Dizer que Jesus era limitado? O que eu devo entender é que Jesus, no momento que ele se fez homem, ele se fez 100% homem. Tudo que Jesus passou, tudo que Jesus viveu, ele viveu 100% homem. Ele não deixou nenhum momento de ser 100% Deus. Mas aqui no seu ministério, naquilo que ele veio fazer neste mundo, ele fez como homem. Ele não usou nenhum atributo de Deus. Quando eu pego ainda no Evangelho de Mateus, se eu não me engano, capítulo 4, quando o Espírito leva Jesus no deserto para ele ser tentado. E lá no deserto, Satanás se apresenta e tenta Jesus. Eu entendo que Satanás ele só tentou Jesus, porque ele entendia que existia a possibilidade de Jesus cair na tentação. Ao término dos 40 dias que Jesus está no deserto, a palavra de Deus vai dizer que Jesus teve fome. Isso me mostra que Jesus era um Jesus limitado, como eu e você. Quando a gente vê também na tempestade os discípulos no barco, Jesus ele dormia. Uma pessoa ela vem a dormir porque ela provavelmente estava cansada e ali ele estava descansando. Jesus ele foi 100% homem. Ele tinha suas limitações, mas mesmo assim, ele foi santo. Em nenhum momento ele se rendeu ao pecado. Não é errado eu sentir o cansaço físico, sentir fome, sentir sede. O que é errado eu viver uma vida de pecados. Jesus ele não pecou. Em todas as coisas ele foi tentado, mas em nenhuma ele veio a pecar. Jesus ele foi santo. Enquanto ele esteve aqui mesmo num corpo limitado, como o meu e como o seu, Jesus ele provou que é possível nós vivermos uma vida de santidade. E essas mulheres, tanto Maria quanto Maria Madalena, elas conheceram esse Jesus. Ainda elas não conheciam um Jesus a qual é 100% Deus. Porque a partir do momento que Jesus ele cumpre realmente aquilo que ele deveria fazer, que era pagar o preço na cruz do Calvário, a palavra de Deus diz que Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Era necessário que elas subissem de nível. Era necessário que elas conhecessem realmente um Deus todo-poderoso. Um Deus realmente limitado. Um Deus que para ele não há nada que seja impossível. É esse Deus que nós devemos conhecer. No versículo 2 do capítulo 28 vai dizer assim: de repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Em outras palavras, elas estavam ainda procurando o Jesus a qual viveu neste mundo 100% homem, mas ele continua, ele não está aqui, ressuscitou. Deus, ele cumpriu o seu papel, mas hoje ele é Deus, ele vive realmente à direita de Deus. Ele é um Deus todo-poderoso, a qual nós devemos conhecer, a qual nós devemos nos aprofundar, a qual o nível do nosso relacionamento deve viver coisas extraordinárias. E o texto continua, como tinha dito que aconteceria, venham, vejam onde o seu corpo estava. Agora, vão depressa e conte aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou. Jesus as encontrou. É Jesus quem vai até elas. Jesus as encontra. Que encontro maravilhoso! Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galileia, lá eles me verão. Querido, aleluia, aleluia. A partir do momento que eu passo a buscar a pessoa certa, a pessoa do Senhor Jesus, mas também com o objetivo certo, eu vou viver. E agora o que nós estamos trabalhando esse ano na nossa igreja, que é viver debaixo de milagres.
Milagres é aquilo a qual eu e você nós não podemos fazer. Viver debaixo de milagres é viver entendendo que aquilo a qual eu não consigo fazer, Deus vai fazer por nós. Essas mulheres, elas vão ao túmulo de Jesus, ali, imaginando que Jesus estava morto, mas o anjo diz, vocês procuram aquele que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou. É esse Jesus que nós devemos hoje proclamar, é esse Jesus que nós devemos declarar, é esse Jesus que nós devemos levar para as pessoas. É um Jesus poderoso, um Jesus realmente a qual não há impossível para ele. Ele é poderoso, querido. Ele é poderoso, ele pode fazer coisas tremendas na sua vida. Nós temos que crer que realmente ele ressuscitou. Nós temos que aumentar o nosso nível de relacionamento com Deus. Nós temos que buscar Deus, nós temos que nos consagrar, nós temos que orar, nós temos que a cada dia, ainda que não há esse ambiente, a qual é um ambiente muito bom, que é o ambiente da igreja, onde a gente tem comunhão, onde a gente ora junto, onde a gente compartilha os nossos pedidos de oração. Nesse momento, ainda que não tenha tudo isso, esse contato físico, onde a gente se abraça, onde a gente conversa, ainda que não tenha tudo isso, mas o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo em nome de Jesus. Que palavra maravilhosa, que extraordinário é saber de tudo isso. E na hora que eu preparava a mensagem, eu fiz uma pergunta para mim mesmo. E a pergunta que eu fiz é o que diante de tudo isso poderia me entristecer? E infelizmente eu tive uma resposta daquilo que veio a me entristecer. Queridos, continue comigo na leitura no versículo 11 do capítulo 28 de Mateus, que ele vai dizer assim: enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados. Vocês devem dizer, ó a instrução que eles dão para os soldados. Vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite, enquanto dormíamos, e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos, para que não se compliquem. Os guardas aceitaram o suborno. Que triste, irmão. Que triste. Que coisa que entristece o meu coração. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinha sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus, que continuam a contá-la até hoje. Que triste, irmão. Esses guardas, eles realmente entenderam que Jesus era filho de Deus. A atitude desses guardas romanos poderia ser a atitude de dobrar o seu joelho, pedir perdão a Deus, realmente se arrepender dos seus pecados e sair daquele dia, daquele momento, declarando que Jesus ressuscitou. Mas eles vão até os principais, os sacerdotes, aos líderes ali da cidade, e eles contam. As pessoas diante daquilo oferecem a eles uma grande quantidade de dinheiro. E aqueles homens, eles trocam o Senhor Jesus por algo, por dinheiro. O que entristece o meu coração é o fato que sempre, querido, infelizmente, sempre vão haver pessoas trocando o Senhor Jesus. Sempre. Sabe por que vão haver pessoas trocando o Senhor Jesus? Porque existe o que nós chamamos de livre-arbítrio. O livre-arbítrio que Deus nos deu é a oportunidade de você escolher. Nós não servimos a Deus porque nós somos obrigados. Nós servimos a Deus porque nós entendemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Estar nesta noite aqui, neste domingo na igreja, pregando a palavra do Senhor para você, não é algo que eu fui obrigado, não é algo que trouxeram eu aqui por força, por violência, mas eu estou fazendo isso porque eu sei que o meu Redentor vive. O meu coração se alegra. Aqueles homens não entenderam o que tinha acontecido e eles trocaram o Senhor Jesus. Não troque o Senhor Jesus, não troque por nada. Não troque por dinheiro.
Não troque pela vontade da sua carne. Não troque por oportunidades dentro da sua vida financeira, dentro da sua vida profissional. Não troque. O Senhor Jesus, ele não deve ser trocado por nada. O Senhor Jesus, realmente, ele tem que ser primeiro lugar na nossa vida, em nome de Jesus. Querido, já vou terminando aqui a palavra com 3 considerações. No versículo 18 e 19, ele diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. A primeira avaliação que eu quero fazer para você, e já estou terminando, é que você se avalie. E você pergunte para você mesmo, como está a sua vida de discípulo? Porque o chamado de Deus aqui é que a gente venha a fazer discípulos. Mas eu entendo que o nível dos discípulos de amanhã vai depender do testemunho dos discípulos de hoje. A forma que nós venhamos a viver como discípulos realmente vai impactar os discípulos, não somente de amanhã, mas também os discípulos que já são nossos discípulos. Você acha que as pessoas, às vezes, elas não olham para você e vê o seu testemunho? E isso também vem influenciar na caminhada dela com Jesus. Nós temos que ser exemplo. Faça essa avaliação como você está como discípulo. A segunda consideração que eu quero fazer aqui no versículo 20, ele diz assim: ensinem esses novos discípulos. Vamos voltar um pouquinho no finalzinho do versículo 19. A segunda consideração: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido, a simbologia do batismo. A gente, quando numa data específica do ano, a gente faz o batismo na nossa igreja. O que a gente deixa muito claro, a simbologia do batismo é quando você desce para as águas, você está morrendo para o mundo e nascendo para Jesus. Aqueles que vão ser batizados, ele está declarando isso de uma forma pública. Ele chama seus parentes, seus amigos, seus familiares, e ele está declarando para as pessoas que aquele dia ele está morrendo para o mundo e nascendo para Cristo de uma forma simbólica, porque realmente isso acontece no momento que você entrega a sua vida para Jesus, mas ele quer fazer isso através de um ato público. Quando a palavra de Deus diz aqui, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A segunda consideração que eu quero fazer para você é que hoje é dia de nós celebrarmos a ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou. Mas a cada dia nós temos que entender que nós morremos para o pecado. Nós morremos para esse mundo. Nós temos que entender que Jesus ele deve ressuscitar na minha e na sua vida todos os dias. Mas o velho homem, ele deve continuar morto. A terceira consideração, e aqui eu já termino no versículo 20, diz assim: ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Ordem essas que se encontram na palavra de Deus. E a minha sugestão é que você, num tempo onde as redes sociais se desenvolvem numa velocidade enorme, se tornando algo extremamente, realmente atrativo para nós, que você possa separar um tempo para que você possa buscar na palavra de Deus. Querido, hoje nós estamos vendo as redes sociais abarrotadas. As pessoas em casa, elas ficam com o celular o tempo todo na mão, na frente da TV. Mas eu te convido você tirar um tempo. E não no celular, talvez você tenha um aplicativo na Bíblia, mas pega a Bíblia de papel. Vai no seu quarto, coloca o seu celular no silencioso, deixa na sala, vai no seu quarto e tenha um momento você e a palavra de Deus. Tenha um momento realmente de reflexão, de busca, onde você possa se alimentar da palavra de Deus. E aí, a partir do momento que você buscar isso, você vai ter realmente a capacidade e a autoridade para ensinar novos discípulos e a obedecerem a todas as ordens que Jesus nos deu. Busca Jesus. Última coisa que eu quero dizer, o que finaliza aqui o Evangelho de Mateus. A última frase que diz assim: e lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus está dizendo, lembrem-se disso, estou junto de vocês até o final dos tempos. Jesus está conosco. Isso vai passar porque Jesus está com a gente, Jesus está nos guardando. Hoje você está aí e Jesus está aí com você. Isso deve fortalecer. Sabe por que ele está conosco? Porque ele ressuscitou.
Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. Jesus ressuscitou. Declare isso. Que o Senhor Jesus, Ele possa a cada dia, através de você e em você, Ele possa levar luz para as pessoas, possa levar esperança em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos orar? E aqui nós encerramos. Que o Senhor te abençoe. Uma semana tremendamente abençoada. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai, pela oportunidade de mais uma vez transmitir a palavra do Senhor num dia tão especial como esse, onde nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus. Que em nome de Jesus essa palavra possa nos fortalecer no decorrer dessa semana. E tudo aquilo, Senhor, que possa acontecer, que através do Senhor e no Senhor nós possamos entender que em nome de Jesus o Senhor está no controle da nossa vida. Abençoa cada família, abençoa cada pessoa, abençoa os lares, abençoa, Pai, não só o Brasil, mas o mundo. Abençoa cada cristão, Pai, abençoa, Senhor, cada pessoa que ainda não te conhece, que neste momento seja uma oportunidade de pessoas te conhecerem em nome de Jesus. Deus abençoe, querido, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo da promessa seja hoje sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre toda a igreja espalhada na face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, querido. Um grande abraço. Como foi bom estar com você. Em nome de Jesus.